Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos para mais uma aula de matemática do nono ano. A nossa aula de hoje vai ser a identificação do ângulo central e setor circular em uma circunferência, determinação da medida de um ângulo central, interpretação do conceito de ângulo inscrito a uma circunferência. Beleza? Então vamos lá. Primeiramente, para a gente saber o que seria esses ângulos inscrito e o ângulo central, vamos ter um pouco de conhecimento da circunferência, certo? Então ele diz, a circunferência é uma figura geométrica plana formada por uma união de pontos equidistantes, ou seja, possui o mesmo distanciamento, né, de um ponto fixo ao outro, certo? E nessa circunferência tem um ponto lá no centro dela que é chamada de centro, beleza? Em uma circunferência também tem alguns elementos. Quais são esses elementos? O raio, que é representado pela letra minúscula R, a corda e o diâmetro, que é representado pela letra D minúscula, certo? Então, ó, o raio, ele partindo do centro, ok? Do centro, do ponto O, a um ponto qualquer na borda dessa circunferência, para ser bem esclarecido. Então, partindo do centro da circunferência até a sua borda, eu tenho um raio. Dessa forma, eu tenho a circunferência, ok? Vou ter o centro O. Se eu traçar uma linha desse centro até a borda da circunferência, eu tenho o raio. Beleza? Tem um raio. A corda seria o segmento de reta que une dois pontos quaisquer a uma circunferência. Então, esses dois pontozinhos aqui, né, digamos ponto O, eu posso colocar um ponto A aqui, tem um raio. Beleza? O diâmetro seria de uma borda passando pelo centro a outra borda, certo? Então teria o ponto A ligando ao ponto B, eu tenho o diâmetro da circunferência. Ok? Muito simples, né? Agora, a gente vai falar um pouco sobre o ângulo da circunferência. O primeiro caso é chamado de ângulo central. O que seria esse ângulo central? Voltando aqui à circunferência do ponto O, ok? No ponto O, eu traçando duas retas aqui, ó, ou seja, duas retas, dois raios, né? Eu vou ter um ângulo próximo ao centro, que é conhecido como ângulo central, ok? A e B. Tem os pontos A e B. E a esse ângulo eu vou ter essa parte aqui, que é chamada de arco de circunferência. Seria o arco desse ângulo. Ok? Seria o arco desse ângulo. A medida desse ângulo central, eu posso chamar como alfa ou beta. Fica a critério de vocês, certo? Aonde tem a medida do arco A, PD, como mostra aí a figura, né? Digamos que, por exemplo, se a medida desse arco for 60 graus, dizemos que o ângulo central alfa vale 60 graus. Então, se esse arco tiver 60 graus, eu posso dizer que alfa é igual a 60 graus. Beleza? Depois eu tenho o setor circular. O que seria o setor circular? Então ele diz aí, ó, um setor circular é uma região do círculo delimitada por dois de seus raios, partindo do centro e um arco, certo? Então, ó, então eu tenho os dois raios aqui, certo? Ó, tem esses dois raios aqui.
e tenho meu arco, certo? Dentro desse arco eu vou ter essa parte aqui, ó. Ok? Então essa parte é conhecido como setor circular, ok? No primeiro exemplo ele diz o seguinte, ó. Determine a medida em graus de cada ângulo central, indicado na circunferência de centro O, abaixo. Então ele nos dá uma circunferência, certo? Uma circunferência de centro O, certo? E nessa circunferência ele deu várias medidas de ângulo. Então, essa medida aqui equivale a 20x menos 70 graus, ok? Menos 70 graus. Essa de baixo, essa medidazinha aqui, equivale a 5x. E essa outra medida equivale a 3x mais 10 graus. Beleza. Então ele quer saber quanto vale cada ângulo desse daí, certo? O que eu posso fazer? Posso pegar 3x mais 10 graus, né, e vou somar 20x menos 70 graus. E para finalizar, 5x. Então, 10 menos 70 vai dar menos 60 graus. 5 mais 20 mais 5 vai dar 28x, ok? 28x menos 60 graus. Beleza, professor, mas e aí? Agora tá fácil, eu vou ter, ó, 28x menos 60 graus igual, a igualdade apareceu, eu vou fazer o seguinte, quantos graus tem uma circunferência? 360 graus, ok? Beleza? Então vai ficar 28x, que é igual a 360, mais, né? Tá negativo, ele passa positivo, 60. Então 28x é igual a 360 mais 60, 420 graus, ok? Beleza? X é igual a 420 dividido por 28. Então x é igual a 15 graus. Ok, então já sei que o valor de x é 15 graus. Agora basta substituir nesse seguinte caso, certo? Então vamos lá para o primeiro, começando pelo mais fácil, que é 5x, ok? X eu tenho o valor que é igual a 15, então vai ficar 5 vezes 15, ok? 5 vezes 15 vai dar 72 graus. Beleza, já achei esse ângulo aqui, beleza? Opa, 75, desculpe. 75 graus, ok? O segundo caso, posso pegar qualquer um, né? Então vamos pegar 3x mais 10 graus. Lembrando que o valor de x é 15, vai ficar 3 vezes 15 mais 10, né? 3 vezes 15, vamos lá, vai dar 45, né? 45 mais 10 é igual a 55 graus, beleza? E para finalizar, só é pegar 20x menos 70 graus. Lembrando que o x é 15, né? Então vai ficar 20 vezes 15 menos 70 graus. 20 vezes 15 dá 300, né? Menos 70 vai dar 230 graus. Então achamos os valores para cada ângulo central desse, beleza? Então vamos para o segundo exemplo, onde ele diz: calcule a medida em graus dos ângulos centrais x
Y e Z. Sabendo que, então, ele deu as condições, onde ele diz, ó, a medida do ângulo X é igual a 2 vezes a medida do ângulo Y, e a medida do ângulo Y é igual a 3 vezes a medida do ângulo Z, certo? Então, eu tenho aqui a representação, né? Onde eu tenho esse ângulo igual a 120 graus. Esse ângulo é X, certo? O ângulo Y e o ângulo Z, ok? Então ele diz lá na condição que X é igual a 2 vezes o ângulo Y, ok? Depois ele diz que o ângulo Y é igual a 3 vezes o ângulo Z. Então aí fica fácil, certo? Então, se Y é 3Z, então X vai ser 2 vezes Y, o ângulo Y. O ângulo Y é 3Z, né? Então, o ângulo X é igual a 2 vezes 3Z, ok? Então, X é igual a 6Z, ok? Substituído na fórmula, eu vou ter a seguinte formulazinha, para vocês analisar. X mais Y mais Z mais 120 graus é igual a 360 graus, porque a circunferência tem 360 graus. X vai ser 6Z, Y vai ser quem? 3Z, vou repetir o Z mais 120 graus, que é igual a 360 graus. 6Z mais 3Z mais Z vai dar 10Z. Mais 120, que é igual a 360. 10Z é igual a 360 menos 120. Ok? 10Z é igual a 240. Z é igual a 240 dividido por 10. Então, subentende-se que Z é igual a 24. Achei o valor de Z, certo? Achando o valor de Z, é só substituir das condições dele ali, ok? Então, se eu achei Z, primeiro eu faço Y, né? Onde eu tenho que Y é igual a 3Z. Então, Y é igual a 3 vezes 24. Y é igual a 72 graus. Beleza? Achei Y, substituo ele, onde X é igual a 2Y. X é igual a 2 vezes 72. X é igual a 144 graus. Ok? Então achei os valores de X, Y e Z. Beleza? Então, perceba que a medida de X é 144 graus, a medida de Y é 72 graus e a medida de Z é 24 graus. Vamos agora conhecer outro caso que se chama ângulo inscrito na circunferência, certo? Então vocês vão perceber pelo desenho aí que eu tenho o ângulo central representado por alfa, né? E esse ângulo inscrito representado por beta, certo? Então o que seria isso? O ângulo inscrito na circunferência beta é o ângulo formado a partir do arco, mas converte sobre a circunferência. Então, o ponto de interseção desse arco, desse ângulo, é sobre o vértice da circunferência, certo? Aonde eu vou ter o cálculo que é igual a beta, que é igual a alfa dividido por 2, certo? Então eu vou ter essa formulazinha aí. O primeiro exemplo ele diz o seguinte, ó, sendo a medida do arco
ABC, certo? Então eu tenho o arco ABC, igual a 110 graus, determine o valor do arco dos ângulos x e y, conforme mostra a figura. Então, se eu tenho os pontos A e C, né, e o ângulo desses pontos A e C é y, eu sei que y é igual a 110 graus, porque ele diz, ó, sendo a medida do arco ABC igual a 110 graus, então y é igual a 110 graus, achei o valor de y, certo? Opa, mas aí tem a formulazinha, né? Beta é igual a alfa sobre 2. Mas quem seria beta? O x aí, ó, o x, o ângulo x. Quem seria alfa? O ângulo y, beleza? Dividido por 2. Então, ficou fácil aí, ficou muito fácil, né? Qual é o valor de y? 110. 110 dividido por 2 dá 55. Então, eu sei que o valor do ângulo x é 55 e do ângulo y é 110, ok? Vamos para o exemplo número 2, certo? Então ele diz, ó, determine o valor de alfa, sabendo que o arco ABC, A e B mede 60 graus, né? Então, eu tenho lá a circunferência, né? Tenho o ponto A, ponto B, né? E aqui eu tenho o ângulo alfa, né? O ponto O, beleza. Ele diz que o ângulo AB, então essa partezinha aqui, né, equivale a 60 graus. Se eu ligar para o ponto O, eu sei que o ângulo central vai valer 60 graus. Beleza. Por que eu falei isso? Porque lá no início a gente viu que a formulazinha seria alfa, que é igual a beta, né? Beta, que é igual a alfa sobre 2. Só que nesse caso, eu tenho que achar alfa, né? Tenho que achar alfa. Então a fórmula vai ficar dessa forma. Alfa, que é igual. Qual seria o ângulo central? Então seria o segmento AB, ok? Segmento AB. O arco AB dividido por 2. Então, alfa é igual. Quanto vale o arco AB? 60 graus dividido por 2. Então, alfa é igual a 30 graus. Então, esse ângulozinho alfa aqui equivale a 30 graus. Beleza? Então, obrigado, galera. Até a próxima aula.